te desejamos, Senhor, tua glória venha ao céu na terra, céu na terra, anseio, declare isso a Ele. Nós te desejamos, Jesus, com meu respirar. É a sua igreja que declara, Senhor, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Aleluias, aplauda ao Senhor. Nós te amamos, Jesus. Confiamos no Senhor. Confiamos na sua bondade, no seu amor, Jesus. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Toma a glória que é devida ao Senhor, Jesus. Seja entronizado nas nossas canções. Receba a nossa adoração. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo,
extasiado. Você pode declarar isso ao Senhor. Aleluia, Jesus, é o seu nome, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome, Jesus, Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. A Ti nós louvamos, Senhor. Jesus, o nosso Senhor, que tira o pecado do mundo. Digno é o Cordeiro de Deus. Ao Rei dos Reis, ao nosso Jesus. Tu para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, Ele há de vir. Essa é a nossa esperança, Jesus. Com a criação cantamos louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aplauda o Senhor. Aleluias, nós te amamos, Senhor, te amamos. Glória a Deus. Com seus olhos fechados, irmãos, ainda por um instante, queria que você meditasse um pouco no que nós acabamos de cantar aqui. Não é algo maravilhoso? Agora imagine o cenário em que João teve essa visão. Imagine onde ele estava quando tudo aconteceu. João estava no pior lugar onde se pode estar. Ele estava preso. Estava ali como um idoso já, mais para o fim da sua vida, na última parte da sua vida. E de repente preso em uma ilha vulcânica, ali como um exilado, simplesmente por professar a fé em Cristo, pois é o que ele mesmo diz nesse mesmo texto, que ele tem esse vislumbre maravilhoso. O Senhor o leva para um lugar mais alto. Enquanto nós cantávamos, eu ficava pensando, já percebeu que às vezes é nos momentos mais difíceis que nós temos as experiências mais marcantes com o Senhor? Não estou dizendo que os momentos bons são ruins, os momentos bons são maravilhosos. E nós contemplamos a graça e a bondade de Deus em cada um desses momentos. Mas irmãos, nos momentos mais difíceis, nós temos experiências com o Senhor maravilhosas. Tente se lembrar, os testemunhos que mexeram com você, as histórias que já contaram para você, tem tudo a ver com livramento, tem sempre a ver com essas coisas, a maior parte delas, o que mexe mais com a gente. Então eu não sei o que você vem enfrentando nesse tempo, mas você precisa aproveitar esse momento para ter uma grande experiência com o Senhor. Até porque é nesse momento em que a gente ora mais, a gente busca mais. João estava ali preso, talvez desesperançoso, esperando a morte, e de repente ele tem a visão do fim. E aí ele passa a glorificar ainda mais o Senhor, porque ele sabe que aquele que tudo começou também é o fim de todas as coisas. Ele sabe que o alfa também é o ômega. Ele sabe que o princípio também é o fim. Ele sabe que aquele que é, que era, também é o mesmo que há de vir. Por isso nós precisamos descansar no Senhor. Então não sei o que você está enfrentando nesse momento, mas eu quero orar por você. E eu quero que você coloque a sua causa diante do Senhor e aproveite essa situação. Pastor, mas é uma situação difícil, como se aproveitar? Aproveite para perceber a experiência que você pode ter com Deus. Aproveite para ter uma experiência com Deus que você não vai ter em outra parte da sua vida e nunca mais. Cada momento que vivemos é uma oportunidade de percebermos a graça de Deus, a multiforme graça de Deus se manifestar de um jeito diferente. Então aproveite esse tempo difícil e faça dele uma oportunidade para conhecer e glorificar o nome do Senhor. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai,
nesse momento diante do Senhor, com as canções que cantamos, e também agora elevando ao Senhor a nossa oração, como reconhecimento de que o Senhor de fato é o Deus das nossas vidas. Nós celebramos ao Senhor por tudo que tem acontecido em nossas vidas, Pai. São os nossos irmãos que enfrentam tempos difíceis, e é difícil mesmo viver esses momentos de enfermidade, momentos de complicações no relacionamento matrimonial, momentos de crise familiar. São tempos de fato muito difíceis, mas o Senhor é um Deus que pode nos fazer ter experiências com o Senhor ainda nesse momento, ainda nessas intempéries, nessas dificuldades. É em meio à tempestade que nós percebemos o Deus que é capaz de andar por sobre as águas. É em meio à escassez que nós percebemos o Deus que é capaz de multiplicar o alimento. É em meio estarmos as dificuldades assim, na frente e atrás, que nós vamos conseguir ver o mar se abrindo. É em meio a essas dificuldades que de fato nós percebemos a grandeza do Senhor. É no meio das dificuldades que nós percebemos que a roupa do nosso corpo cresceu junto conosco, como nos tempos daquele povo lá no deserto. É só ali, se eles não tivessem passado por isso, eles não teriam tido essa experiência. Então, Senhor, traga aconchego e descanso ao coração e à alma afoita, à alma abatida, que o Senhor possa reanimá-la nesse tempo, mesmo no meio dessa tribulação, que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, e que possamos todos nós como igreja, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, pois bem sabemos que esses tempos difíceis logo passarão, logo ficarão para trás, mas deixarão uma grande história, com grandes experiências com o Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia, pode louvar o nome do Senhor, pode engrandecer o Deus da nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos queridos, boa noite, graça e paz seja convosco. Tudo bem com os irmãos? Graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Crianças entre 4 e 12 anos de idade, elas já podem subir. Serão ministrados pelos nossos irmãos lá em cima. Então pode deixar elas subirem, para que elas possam ouvir a palavra do Senhor em uma linguagem adequada a cada uma delas, em nome de Jesus, amém? Nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, assim como as nossas ofertas também. Então, se você precisar de um envelope, é só você levantar sua mão onde você estiver. Um dos nossos irmãos com alegria vai servir você. Se você ainda não sabe, esse QR Code que tem aí na frente da cadeira que você está sentado, é uma oportunidade que você está tendo para poder ofertar também. E se ainda precisar de outra forma, minha direita, sua esquerda, no hall de entrada do prédio anexo lá, no balcão de informações, também tem as máquinas as quais você pode fazer uso delas. E eu quero convidar você esse ano, que nós estamos iniciando ainda, no primeiro mês, você que havia parado de ofertar, de dizimar, por muitos problemas, eu quero convidar você a voltar, a compreender como Deus tem nos abençoado. É como eu disse no domingo, só pode abençoar aquele que é abençoado. Quem não é abençoado não tem possibilidade. Todos nós que ofertamos é porque temos essa condição, porque Deus nos deu essa condição. Então que Ele seja louvado, que nós possamos vivenciar um tempo assim de bonança, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus que nos colocou nessa congregação, que também está nos conduzindo e colocou em nossas mãos a condição de sermos mantenedores deste lugar, desta comunidade de fé, em nome de Jesus. Então que seja assim, em nome de Jesus, em nossas vidas. Para você que assiste de casa, tem muitas pessoas que moram em outros países, que se sentem parte da nossa congregação, irmãos, participam dos cultos online, participam de tudo, participam do devocional também, e louvado seja o nome do Senhor, e são ofertantes também de longe. Eles mandam para a gente, falam: pastor, a gente se sente membro daí, e nós nos sentimos felizes e alegres em congregarmos junto com pessoas que moram tão longe assim, mas se sentem parte da igreja e são parte ativa também da nossa congregação. Vamos orar, agradecidos a Deus pela oportunidade? Santíssimo Deus, glorioso, generoso Deus, nós o louvamos nessa noite, Pai, pois chegamos no ponto em que chegamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. A Tua mão forte e poderosa tem nos sustentado e nos fortalecido também. Mesmo em meio às dificuldades e aos gigantes que se levantam contra nós, o Senhor é maior, é poderoso e tem nos dado sabedoria para prosseguirmos. Nós o louvamos pelo trabalho, pela saúde que nos deste para trabalhar. Nós o louvamos, meu Deus, pela rede de apoio que o Senhor coloca à nossa volta quando enfrentamos momentos complicados. Nós louvamos ao Senhor pela membresia da congregação, pois o Senhor tem colocado o recurso nas mãos de cada membro para que mantenha a sua própria congregação, assim como os outros lugares que estão sendo alcançados pela congregação também.
Nós o louvamos porque o Senhor é bondoso, é generoso e sábio, e tem colocado em nossas mãos exatamente o que precisamos, para que possamos aprender todos os dias a administrar segundo o teu propósito. Glórias ao teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir à frente, ou se preferir, faça de uma das formas das quais você sabe que estão disponíveis. Faça com alegria e louvando o nome do Senhor. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo, se ancorar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos a graça de termos em nossas mãos a santa palavra de Deus, não é verdade? Eu compartilhava com os irmãos hoje de manhã, quando conversava com alguns deles, como somos agraciados e privilegiados nesse tempo, né? Os irmãos devem estar acompanhando aí toda a situação que está acontecendo no mundo. O mundo está muito louco, né? Está muito louco. Eu tenho acompanhado a situação lá no Irã, e já foram mais de 2.000 pessoas mortas, e hoje um foi executado, publicamente enforcado, porque é acusado de rebelião, né? De sedição com relação ao governo atual lá. E aí eu fiquei pensando na igreja que está lá. No Irã existem igrejas subterrâneas, existem igrejas escondidas. Nós conhecemos missionários que atuam no Irã, conhecemos agências que têm missionários lá no Irã. Eles não têm hoje essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, em um lugar de certa forma confortável, com um equipamento, com ministros de louvor e etc. e tal. E isso é bem interessante a gente refletir sobre isso, sabia? Eu lia um livro de Warren Wiersbe, e ele compartilhava algo interessante de um amigo que falou com ele assim: por que fala-se tão pouco sobre o céu nas igrejas, né? O amigo dele perguntava: por que eles pregam? Por que vocês pregam tão pouco sobre o céu? E diz ele que o próprio amigo deu a resposta, falou assim: talvez seja porque nós estamos tão apaixonados por esse mundo que o céu não é importante para nós. E aquilo ali me impactou bastante, porque nós percebemos às vezes que temos muito quando percebemos pessoas que não têm nada. Nós temos tanta liberdade frente aos países, como o próprio Irã, que não tem essa liberdade, não é? Já há mais de 5 dias sem energia elétrica, sem internet. Você pode imaginar toda uma nação, todo um povo vivendo isso? Então nós precisamos aprender a regozijarmos-nos no Senhor, pelo que Ele tem feito em nossa vida, pela nossa nação. Devemos orar sim, por todos aqueles que estão aí, junto conosco, nos governando também. Ainda que não concordemos com muitas de suas atitudes, nós devemos orar por cada um deles, para que o Senhor possa ter misericórdia com a nossa nação, e ser benevolente com a igreja instituída.